Olá! Vamos começar hoje uma série de lives que eu pretendo fazer a partir dessa semana. E hoje o assunto é emagrecimento e pós-treino, que eu sei que é a dúvida de muitas pessoas. O que comer depois do treino? Sei que a dúvida também é muitas vezes o que fazer antes do treino, mas hoje a live vai ser específica para a gente conversar sobre refeição pós-treino, tá certo? Quais alimentos escolher para comer após o treino, se o seu objetivo é emagrecer. O áudio tá bom, pessoal? Ótimo! Então, vamos começar? Vamos falar um pouquinho, anotei as informações aqui no papel para não me perder, não deixar de fora nada que eu quero falar com vocês. A live vai ficar salva por 24 horas, então quem não puder assistir toda agora, vai ter até amanhã aí para assistir, tá bom? Vamos começar entendendo um pouquinho então, já que a gente vai falar de alimentação depois do treino, quais nutrientes escolher. Bom, para eu entender quais nutrientes eu preciso escolher, certamente é importante que eu entenda o que é que acontece no meu corpo no momento que eu treino. E assim, quando eu começo a treinar, o que é que de cara já começa a acontecer? A depender da intensidade e duração do meu treino, fato é, eu vou gastar o meu glicogênio muscular, que é a minha reserva de carboidrato, certo? Que está lá estocada no meu músculo. E certamente, em maior ou menor grau, o que vai acontecer também é catabolismo proteico. O que é catabolismo proteico? Catabolismo se refere à degradação, à quebra. Então, catabolizar é desconstruir, é quebrar proteínas, tá certo? Catabolismo proteico. Anabolismo proteico é justamente o contrário. Anabolizar significa construir, crescer. Então, durante o treino, eu disse que em maior ou menor grau, porque aí tem várias variáveis que vão influenciar se eu vou quebrar mais proteína ou menos proteína durante o meu treino, se eu vou utilizar mais ou menos proteína como fonte de energia mesmo durante o meu treino. E quais variáveis seriam essas? Bom, a duração do meu treino é uma delas, o tipo de alimentação que eu venho tendo ao longo do meu dia, se eu comi mais ou menos carboidrato, se eu comi mais ou menos proteína no meu dia, e também o meu nível de treinamento para aquilo que eu estou fazendo, para aquele tipo de treino que eu estou fazendo. Então, pessoas treinadas, elas tendem a catabolizar um pouco menos, elas tendem a quebrar menos proteínas durante o treino. Mas, mesmo pessoas muito bem treinadas, ainda assim, isso pode acontecer. Então é bem normal, gente, essa coisa da utilização dos diferentes substratos energéticos no nosso corpo. Esse é um assunto bem complexo, na verdade, e a todo momento eu estou usando vários tipos de substratos energéticos. Eu estou utilizando carboidrato, gordura e também posso estar utilizando um pouquinho de proteína. Então o que acontece no treino é isso. A depender do meu nível de treinamento, pode ser que um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas eu também vou quebrar proteínas no meu treino. Então, sabendo disso, sabendo que lá quando eu estou, seja fazendo um treino de musculação, seja correndo ou fazendo qualquer tipo de treino, aeróbico ou treino mais resistido, que é o treino de força que a gente chama, né? O treino com pesos. Independente do tipo de treino, o que eu estou fazendo no meu corpo, o que eu estou fazendo no meu músculo, é criando pequenas lesões, microlesões nessa musculatura. E essa é aí vem a importância, na verdade, da gente pensar o que é que a gente deve colocar após o treino. Que tipo de refeição eu devo dar? Quais nutrientes eu devo privilegiar nesse momento? E aí, pela historinha que eu expliquei agora, quais seriam os principais? Principalmente carboidrato e proteína. Bom, mas se eu quero emagrecer, Paula, eu devo continuar priorizando carboidrato e proteína depois do treino? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque qual é a grande questão? A gente sabe que para o emagrecimento, o que a gente precisa fazer é diminuir um pouco o volume de energia que a gente consome. Essa energia ela vai vir principalmente de carboidrato e gordura. Então, se eu quero emagrecer, eu sei que ao longo das minhas refeições no dia, eu tenho que priorizar as fontes de proteína
Quais seriam elas? As fontes animais: ovos, carnes, laticínios, né? Principalmente aí os queijos, os bons iogurtes. E eu tenho que minimizar as fontes de carboidrato ou gordura. Carboidrato, quais seriam? Os cereais todos, né? Então, arroz, milho, trigo e seus derivados, né? Pão, biscoito, bolo, macarrão, batata, né? Os tubérculos e raízes, tudo isso é fonte densa em carboidrato. As frutas doces também são alimentos mais densos em carboidrato. E as fontes de gordura, quais são? Bom, se eu pegar as gorduras isoladas, seriam principalmente manteiga, azeite de oliva, creme de leite, as castanhas são fontes de gordura. Na verdade, todo alimento ele é fonte de gordura. Se eu pego o alimento proteico, por exemplo, ele é fonte de proteínas e fonte de gordura. Raramente um alimento ele vai ser unicamente fonte de um único nutriente, sabe? Mas fato é, se eu quero emagrecer, eu sei que eu devo tender a reduzir um pouco das minhas refeições, ou o teor de carboidrato ou o teor de gordura. Aí vai depender da estratégia que eu vou escolher. Ou uma estratégia mais low carb, mais de redução de carboidrato, ou uma estratégia mais low fat, ou de redução de gordura. Bom, mas então, emagrecimento, priorizo proteína, tento reduzir na medida do possível a quantidade de carboidrato ou gordura presente nas minhas refeições. Mas e aí, Paula, e o pós-treino então? Eu devo continuar priorizando isso que você falou, carboidrato e proteína? Sim. A grande questão é o quanto disso eu vou colocar no pós-treino, já que eu quero emagrecer. Então, vamos falar dos carboidratos especificamente, já que para emagrecer a gente tem que reduzir a quantidade de energia. Se eu quero reduzir a quantidade de carboidrato no meu dia porque eu quero emagrecer, depois do treino, ainda assim eu devo introduzir o carboidrato? Eu diria que sim, porque você vai pelo menos repor parte do glicogênio muscular que você acabou de perder durante o treino e você vai também, com esse carboidrato, inibir o catabolismo proteico, inibir essa quebra de proteínas. Pense o seguinte, pessoal, existem duas forças agindo depois que eu termino um treino. Eu tenho o aumento do catabolismo proteico e o que eu posso fazer com a alimentação é ou inibir esse catabolismo ou aumentar a síntese proteica, que é a construção de proteínas. Então, quebra e construção de proteínas são dois fenômenos ali que acontecem independentemente um do outro. Então, quais nutrientes eu posso dar para o meu corpo para inibir a quebra de proteína, que é algo que eu sei que tende a subir durante o treino. O treino tende a induzir um pouquinho essa quebra de proteínas. O que é que eu dou? Eu dou carboidrato para inibir catabolismo proteico. E a proteína, Paula, não inibe o catabolismo proteico? Não. Via de regra, principalmente, o que a proteína vai fazer é estimular a construção da proteína. Lembra que são dois fenômenos isolados? Então, eu posso dar o carboidrato para inibir o catabolismo proteico e posso dar a proteína para estimular a síntese proteica ou a construção de proteínas. Por isso que para mim, independente se você está numa alimentação com mais baixo teor em carboidrato, objetivando o emagrecimento, sem dúvida, se é que existe um momento no seu dia que você deveria aumentar o consumo de carboidratos, é no pós-treino. Exatamente porque durante o treino eu aumento essa quebra de proteínas e é justamente o carboidrato que vai fazer com que haja a inibição dessa quebra de proteínas. A proteína que você vai dar depois do treino, que é tão importante quanto ou mais importante do que o carboidrato, o que ela vai fazer é agir na síntese, na construção de proteína, aumentando essa síntese. E ainda tem mais um fator que torna bem interessante o consumo de carboidratos depois do treino. É que o seguinte, pessoal, se é que existe um momento do dia em que o meu corpo, em que as minhas células, elas estão mais naturalmente sensíveis à insulina. Lembram lá da insulina? A insulina é um hormônio que vai ser liberado pelo meu pâncreas justamente no momento em que a minha glicemia na corrente sanguínea sobe. Então, no momento em que eu como carboidratos, minha insulina sobe, meu pâncreas libera insulina, justamente para que esse excesso de insulina saia da corrente sanguínea e entre na minha célula para cumprir alguma função.
Só que as pessoas que apresentam resistência à insulina, que cá entre nós, geralmente são as pessoas que precisam perder peso, então é muito normal a gente encontrar uma pessoa que tenha um grau importante de sobrepeso ou obesidade há muito tempo, é muito normal que essa pessoa ela tenha resistência à insulina. Então, para uma pessoa dessa com resistência à insulina, qual é o melhor momento para comer carboidratos? Depois do treino. Porque no treino, uma das coisas incríveis que o treino faz, né, seja ele aeróbico ou resistido, mas principalmente até o treino aeróbico nesse caso, uma das coisas que ele faz com muita importância é justamente melhorar a sensibilidade das células do nosso corpo à ação da insulina. Então, se eu tenho um diabético do tipo 2, por exemplo, ou simplesmente uma pessoa que ainda não é diabética, mas que ela é resistente à insulina, é principalmente logo depois do treino que o corpo dela está mais ávido e que mais ele pode, com menos danos, consumir carboidratos. Ter esses carboidratos lá na corrente sanguínea. Porque certamente esse aumento da glicemia rapidamente vai voltar para o lugar, exatamente porque as células dela estão mais sensíveis, estão menos resistentes à insulina. Então assim, pessoal, só por essa explicação, eu já diria que a gente já sai com uma mensagem muito importante aqui dessa live, que é, bom, se quero emagrecer, e se eu quero emagrecer, se eu tenho um sobrepeso há muito tempo, significa que provavelmente eu sou uma pessoa resistente à insulina, bem provavelmente. Então, se eu quero emagrecer, sou resistente à insulina, o que é que eu devo priorizar depois do treino? Proteína em primeiro lugar, e a gente vai falar um pouquinho delas. E em segundo lugar, carboidrato. Se é que existe um melhor momento no meu dia para eu consumir carboidratos, sem dúvida alguma é depois do treino. Tá certo? Onde as minhas células, elas estão muito mais sensíveis à insulina. Mas assim, se eu preciso emagrecer, eu vou chutar o pau da barraca no carboidrato nesse momento, por ser depois do treino, já que a nutricionista falou que depois do treino é um ótimo momento para comer carboidratos. Então vou sentar e toma ali açúcar, e toma ali carboidrato, vou comer logo uma pratada de macarrão. Claro que não, gente. Se eu quero emagrecer, qual é a mensagem mais importante, independente de ser pré-treino, pós-treino, antes de dormir, independente de qual momento seja essa refeição? Ao longo do meu dia, o que eu vou querer é reduzir o consumo de carboidratos ou gordura. Então, raramente, gente, num plano alimentar para emagrecimento, numa dieta para emagrecimento, a gente vai ter uma enxurrada muito grande de carboidrato nas refeições. Para vocês terem uma ideia, uma quantidade de carboidratos que é indicada depois do treino, isso não para uma pessoa que quer emagrecer, tá bom? Mas para uma pessoa que está mirando muito mais em performance esportiva, em repor muito bem esse glicogênio muscular que ela acabou de perder no treino, é uma proporção de mais ou menos 3 ou 4 para 1 de proteína. O que é que significa isso? Em termos de proteína, eu vou falar já já, mas o que a gente considera que é ideal em cada uma das refeições é consumir em média 20 gramas a 40 gramas de proteína. Isso significaria o quê? Se eu falo dessa relação de 4 para 1, significa que se eu vou comer 20 gramas de carboidrato, 20 vezes 4, 80, né? Então eu comeria 80 gramas de carboidrato. Então eu comeria 20 gramas de proteína e comeria 80 gramas de carboidrato. Isso só na minha refeição pós-treino. Mas se tem alguém aí que está um pouquinho mais ligado, que gosta de pesquisar um pouquinho mais essa questão de dieta low carb, por exemplo, você sabe que às vezes 80 gramas de carboidrato é a quantidade de carboidrato que muitas vezes eu prescrevo para um paciente meu no dia inteiro, né? Algo perto de 100 gramas de carboidrato. Então, assim, eu vou seguir essa orientação. Se eu quero emagrecer, eu vou seguir essa orientação de comer nessa proporção de 3, 4 para 1 de proteína depois do treino? Não, provavelmente essa quantidade de carboidrato é muito excessiva para você. Então, o que a gente quer é priorizar as fontes de carboidrato, mas ainda assim a gente não pode consumir uma quantidade absurda de carboidrato nesse momento. Então, é muito difícil numa live em que eu tô falando com pessoas tão diferentes que eu não sei aí qual é a característica de cada um. É muito difícil sempre a gente falar em quantidades. Então,
o que é que eu diria assim na média? Bom, talvez a relação de 1:1 ou 2:1. Vamos botar uma relação de 2:1 de carboidrato para proteína. Então, se eu vou consumir na média de 20 a 25 gramas de proteína, a ideia é que eu consumisse ali em torno de 50 gramas de carboidrato, 40 a 50 gramas de carboidrato, provavelmente seria uma boa quantidade. E aí se eu penso, Paula, mas eu estou fazendo uma redução de carboidratos e no meu dia eu quero consumir mais ou menos isso, 50 a 100 gramas de carboidrato. Bom, então aí a gente já pode pensar que você vai concentrar praticamente todo o carboidrato que você vai consumir no seu dia depois do treino. Seria uma estratégia bem bacana assim, por que não? Dentre várias outras que você poderia testar, mas essa poderia ser uma boa estratégia, porque já que você vai comer esse montante de carboidrato, é bem bacana que você consuma ele no momento em que o seu corpo está mais sensível à ação da insulina, tá certo? Mas falando rapidamente então da quantidade de proteína que a gente deve colocar depois do treino, é isso, tem muitos estudos que mostram pra gente que uma quantidade ali de 20 gramas a 40 gramas de proteína seria interessante. Mas eu sei que muita gente que tá aí não sabe muito o que é 20 gramas de proteína, né? Pensa assim, nossa, mas eu comia 100 gramas de proteína, porque eu como 100 gramas de bife, de frango depois do treino. Não, gente, calma lá. 100 gramas de um pedaço de carne, por exemplo, de um frango, de um peixe, de uma carne bovina, não tem 100 gramas de proteína, tá bom? 100 gramas é o peso total daquele alimento. Pense que ali você vai ter água, por exemplo, que faz o alimento ficar pesado às custas de água, ou às vezes vai ter gordura também. Então, qual é a continha que eu vou ensinar vocês a fazerem? Mais ou menos em torno de 25% do peso de um pedaço de carne é proteína. Então, se eu tô falando de 100 gramas de um bife, seja de frango, de peixe ou de carne, vai ter uma variação entre eles, claro, mas na média eu tô falando de 25 gramas de proteína. Então, essa seria uma quantidade bem bacana, na verdade, se a gente estivesse falando numa proporção de frango, por exemplo, seria uma quantidade interessante para eu colocar depois do treino, porque ela vai me entregar justamente essa quantidade entre 20 e 40 gramas de proteína. Um ovo, para vocês terem uma ideia, ele tem em torno de 6 a 7 gramas de proteína. Então, para eu atingir essa média aí de pelo menos 20 gramas de proteína, eu falaria em 3 ovos. Se eu falo de um iogurte, hoje a gente tem diversos iogurtes mais proteicos no mercado, né? Os gregos ou tipo skyr, né? Tipo islandês, que eu vejo por aí, que tem em torno de 14 gramas de proteína na porção. Então, você vê que teriam que ser 2 iogurtes desse ou um iogurte desse, mais algum complemento que poderia ser um ovo, por exemplo, ou um pedaço de queijo também poderia ser. E aí quando a gente fala até de laticínios, né, do iogurte, do queijo, do leite, ou mesmo do ovo, por exemplo, bom, todo alimento proteico, pessoal, é também um alimento que tem algum teor de gordura. Na natureza, o alimento, a proteína, ela sempre vem em combo junto com a gordura. Não existe um alimento na natureza que seja proteico e não tenha nada de gordura. Então, em maior ou menor proporção, na natureza, tudo aquilo que é fonte de proteína provavelmente vai ter um pouquinho de fonte de gordura também, principalmente se a gente está falando das fontes de proteína de origem animal, certo? Então, se eu pego ovo, laticínios, carne, eu tenho proteína ali, mas eu também tenho gordura associado. A depender do tipo de carne, claro, do corte de carne, eu posso estar falando de um corte mais magro ou de um corte mais gordo. Nesse caso eu vou ter menos ou vou ter mais gordura associada. E aí o ponto que eu quero pegar é justamente esse. Bom, a gente falou aí de proteína e carboidrato, beleza? Já entendi que esses são os 2 principais nutrientes que eu preciso ter depois do treino, né? Na minha refeição pós-treino. Mas e gordura? Será que é interessante ter gordura, né, depois do treino? Bom, eu diria que se o objetivo é emagrecer e se nesse momento você vai priorizar o consumo de carboidrato, eu diria que o consumo de gordura ele fica em segundo plano. Eu particularmente não priorizo o consumo de gordura depois do treino.
Mas, Paula, beleza, você não prioriza o consumo de gordura. Exemplo, você não vai pedir para o seu paciente, depois do treino, botar uma boa quantidade de azeite de oliva, por exemplo, no prato dele, ou preferir que ele escolha o abacate, que é uma fruta que basicamente tem um alto teor de gordura, um baixo teor em carboidrato e é isento de proteína, né? Então tem basicamente gordura. Então provavelmente você não vai escolher isso, gordura livre. Mas e se a gordura já vem embutida na fonte de proteína que você está passando? Se eu já vou comer um ovo e nesse ovo inteiro tem a gema, que é uma parte gordurosa do ovo, mas aqui é só um adendo, a gema é gordurosa, mas também tem metade da proteína do ovo, tá bom? Então metade da proteína, lembra lá dos 6 a 7 gramas de proteína que tem no ovo? Metade disso está presente na gema. Então, quando você despreza a gema, naturalmente você está desprezando metade da proteína que está presente ali no seu alimento. Então, a ideia é que você sempre consuma, sinceramente, na minha opinião, o ovo inteiro, sempre. Mas beleza, voltando ao raciocínio. Então, no momento em que eu como o ovo inteiro e que tem gordura, e aí? O melhor, então, é eu desprezar, é eu perder um pouquinho dessa proteína, mas é melhor que eu não tenha gordura, então que eu adicione mais claras, por exemplo, no omelete, para que eu tenha o mínimo possível de gordura, já que eu já vou priorizar esse carboidrato. Gente, aí entram uns estudos que eu achei, assim, interessantíssimos. Um deles até é lá de 2017, outro de 2006, são estudos antigos, na verdade. Mas esse de 2017 mesmo eu achei interessantíssimo, porque ele pega um grupo de pessoas e compara, depois do treino, o consumo de ovos inteiros versus o consumo de claras apenas. Sendo que na dieta dessas pessoas, na refeição dessas pessoas, eles eles entregam a mesma quantidade de proteína, tá bom? Não tem diferença na quantidade de proteína. Mas eles querem entender se consumir o ovo inteiro versus consumir apenas a clara desses ovos, se isso no final das contas, para a síntese proteica, ou seja, para o estímulo à construção de tecido magro, à construção de músculos, se eu vou gerar o mesmo estímulo, considerando ovos inteiros ou apenas claras. Lembrando que tem a mesma quantidade de proteína em ambas as refeições. E o que é que os pesquisadores acharam, gente? Eu achei interessantíssima a conclusão. Os ovos inteiros tendem a estimular muito mais a síntese proteica do que apenas claras. E isso faz a gente, considerando que tem a mesma quantidade de proteína, isso faz a gente pensar em diversas coisas, né? Uma das conclusões, né, da discussão dos autores era justamente que provavelmente a gordura presente nesse alimento ou a quantidade até de micronutrientes, ou seja, de vitaminas e minerais que estão presentes ali naquela gordura, naquela gema, que talvez, sinceramente, para mim é a parte mais rica do ovo, que esses micronutrientes que só estão presentes ali por conta da gordura, que eles têm papel fundamental também no estímulo dessa síntese proteica. Então eu não tenho que pensar só em proteína, eu tenho que pensar em alimento completo. Gente, na verdade, muitos estudos, cada vez mais que estudos são feitos comparando uma parte de um alimento versus um alimento inteiro, ou eu manipular, dar um nutriente isolado, como por exemplo a vitamina C, ou dar uma vitamina C isolada versus dar a vitamina C ou selênio dentro do contexto de um alimento inteiro, dentro do contexto de uma laranja, ou no caso do selênio, o contexto de uma castanha do Pará. Gente, sempre é muito superior a força em relação à saúde ou em relação a diversas variáveis que os pesquisadores avaliam, mas a característica benéfica, ela sempre vai ser muito mais forte no alimento inteiro do que naquele nutriente isolado ou naquela parte ali, né, nesse caso aqui do exemplo dos ovos, do macronutriente, né, da proteína. Então você vê, a proteína ela tem uma força de estimular a síntese proteica? Tem. Ela sozinha tem, os aminoácidos têm essa força. Mas, poxa, parece que se eu dou um alimento completo, né, inteiro, do jeito que a natureza me deu,
por diversas características que estão ali naquele alimento e a gente começa a pensar o quê? Que talvez sejam os micronutrientes que estão ali, as vitaminas e minerais que estão ali presentes. Isso provavelmente faz com que o processo seja muito mais intenso, seja muito mais perfeito. Que coisa maravilhosa, né, gente? Isso só mostra, assim, como a natureza é perfeita. De verdade, eu fico super feliz quando eu vejo esses estudos. Um outro, até lá de 2006, ele comparou leite desnatado versus leite integral, justamente nesse estímulo também à síntese proteica. E os autores viram que o leite integral, ou seja, o leite que está ali com gordura, consequentemente que tem todos as vitaminas e minerais que às vezes só estão ali porque estão imersos ali na gordura, porque estão dissolvidos na gordura. Eles viram que o leite integral, ele estimula mais a síntese proteica do que o leite desnatado. Olha que coisa interessante, gente. Então, qual é a informação final que eu gostaria de dar em relação à gordura do alimento? É que a gente não precisa nunca ficar tirando parte de um alimento que é um alimento inteiro, que é um alimento justamente no sentido da palavra integral. Eu não preciso tirar a gema do ovo. Então vai comer ovo, come o ovo inteiro. Ai, Paula, mas eu comeria 4 ovos, né, para atingir essa quantidade ali de mais ou menos 20 a 30 gramas de proteína, mas em 4 ovos provavelmente eu vou ter gordura demais. Beleza, então você diminui a quantidade de ovos que você vai comer e às vezes complementa essa outra quantidade de proteína com um peito de frango, por exemplo, que já é naturalmente mais magro. Mas um raciocínio que eu queria que vocês tivessem é que a gente nunca precisa ficar tirando algo que naturalmente faz parte daquele alimento que foi entregue pela natureza naquela característica bruta ali. Então eu falo isso para ovos, que eu vejo que é muito normal as pessoas tirarem a gema do ovo. Eu acho que isso é algo desnecessário e, na verdade, quanto mais eu leio estudos como esse que eu acabei de citar, mas eu tenho certeza que é importante sim que a gente coma sempre o alimento inteiro, da maneira que a natureza entrega pra gente. E se eu quero diminuir a quantidade de gordura, bom, aí eu não vou no ovo, já que eu sei que o ovo é um alimento mais gordinho. Aí eu vou no alimento que naturalmente já seja mais magro, como é o caso de peito de aves, por exemplo. Então, o peito de frango é algo extremamente baixo em gordura. Então, se eu quero diminuir a gordura, eu vou, por exemplo, nesse alimento. Tá certo? Mas a ideia, então... Ai, tem uma pessoa aqui que é alérgica à gema. Ai, caramba, que pena. Bom, mas nesse caso não tem jeito. Então, com alergia a gente não brinca. Alergia é sempre a proteína de algum alimento, né? Nesse caso, até eu nem sabia que existia essa alergia à gema especificamente. Para mim, sempre a pessoa seria alérgica à proteína do ovo. Mas, bom, fora essas questões muito particulares, às vezes de intolerâncias ou de alergias, aí nesse caso não tem para onde correr. Aí a gente vai tirar mesmo. Mas quando a gente pode consumir o alimento inteiro, vamos sempre priorizar consumir o alimento inteiro. Beleza? Eu vou dar uma pescada aqui no meu papel para ver se eu não esqueci de nada. Sim, essa live vai ficar disponível por 24 horas, não se preocupem. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Vamos falar uma última coisa aqui que eu sei que é uma dúvida também das pessoas. Em relação ao tempo da refeição pós-treino. Então, Paula, eu devo esperar algum tempo para consumir a minha refeição pós-treino? Então, quando eu acabo de treinar, é interessante que eu fique algum tempo em jejum até comer ou não? É interessante que eu coma o mais rápido possível depois do treino? Bom, aí a gente teria 2 vertentes para pensar. A primeira é em relação... Lembram lá que eu disse o porquê que a gente vai escolher... priorizar proteína e carboidrato depois do treino, né? Para repor o glicogênio muscular e para inibir o catabolismo proteico e estimular a síntese proteica, ou a construção de tecido magro. Então, pensando nesses 2 motivos específicos, falando em glicogênio muscular, falando nessa reposição de glicogênio muscular, eu preciso comer o quanto antes melhor? Olha, quanto antes você consumir o carboidrato logo que acaba o seu treino, mais rápido será a reposição do glicogênio muscular. Isso é fato. Mas, Paula,
eu preciso repor esse glicogênio muscular tão rápido assim? Eu preciso ter urgência na reposição do meu glicogênio? Isso me traz algum benefício? Olha, só vai te trazer algum benefício se você for treinar logo depois, se você for fazer um segundo treino no seu dia. Então, para essas pessoas, por exemplo, poxa, se é uma pessoa que está lá, às vezes, treinando para uma maratona, por exemplo, então ela faz a parte do fortalecimento muscular dela, mas ela treina corrida também. Então, às vezes, ela treina corrida de manhã e faz a musculação ali no meio da tarde, por exemplo. Bom, se eu tenho, às vezes, 2 treinos no meu dia, aí sim se torna interessante talvez eu pensar nessa rápida reposição do glicogênio muscular. Então, nesse caso, é interessante eu aproximar mais a minha refeição, o meu consumo de carboidratos e proteína logo depois do meu treino. Mas, Paula, se eu não faço 2 treinos no meu dia, né? Eu treino uma vez por dia, seja de manhã, de tarde ou de noite. Eu preciso ter pressa em repor os carboidratos? Não preciso, tá certo? Eu posso tranquilamente fazer isso nas minhas refeições seguintes. Lembrem-se apenas que para quem tem resistência à insulina, logo depois do treino, nesse período, quanto mais a gente vai se afastando do treino, pior vai ficando essa sensibilidade à insulina. Então, às vezes, se eu tenho resistência à insulina, aproximar a minha refeição do treino é interessante para eu pegar esse momento de melhora da sensibilidade à insulina aguda ali, induzida pelo meu treino. Isso é interessante. Mas se eu não vou fazer um treino logo seguinte, não tenho resistência à insulina, tem vídeo aqui no meu IGTV, tá? Para quem não sabe se tem resistência à insulina ou não, vai lá dar uma pesquisada que tem um vídeo muito bom explicando o que é resistência à insulina, como saber se tem resistência à insulina. Então, bom, eu não tenho resistência à insulina, não faço um segundo treino no meu dia, preciso ter urgência? Não, não precisa. Você pode, inclusive, distribuir essa quantidade de carboidratos nas suas próximas refeições. E certamente o seu corpo vai lá, aos pouquinhos, repondo esse glicogênio muscular que você perdeu durante o treino, tá certo? Tanto o glicogênio muscular quanto o glicogênio hepático, aquele que está lá no nosso fígado. Ok, pessoal? E segundo ponto, da proteína, né? Então, eu preciso ter urgência em relação ao consumo da proteína, em relação a esse estímulo da construção de tecido magro, da reparação tecidual, né? Da reparação do meu músculo. Gente, aparentemente não precisa ter urgência. Tem um estudo principal aí, muito bom, que eu sempre uso ele como referência, que ele faz alguns testes e ele mostra justamente o consumo de proteína logo depois do treino, vamos considerar assim no tempo zero após o treino, e o consumo de proteína 2, 3 horas depois do treino. E ele checa lá, dentre alguns parâmetros, o estímulo à síntese proteica, ou seja, o estímulo à construção e reparação desse tecido magro. E pelo que o estudo mostra, tanto no tempo zero, né, tanto você consumir a sua proteína com carboidrato no tempo zero, quanto consumir o seu carboidrato com proteína até 3 horas depois do treino, não muda praticamente nada no estímulo da síntese proteica. Enfim, ou seja, então, se eu quero repor o glicogênio muscular, mas não tenho pressa, e se eu tô pensando aqui, ai meu Deus, e não perder meus músculos, gente, a questão de não perder músculo vai muito além do que o tempo que eu vou inserir a minha refeição antes ou depois do treino, tá bom? Vai muito além. E vai principalmente em relação a quê? O que é que mais eu tenho que pensar? Quanto de proteína eu estou dando no meu dia inteiro, independente de quanto dessa proteína vai ali no meu pós-treino e o quanto o meu pós-treino está distante ou não do meu treino. Então, como é que está o meu consumo proteico ao longo do dia? Preferencialmente, vale a pena eu dividir esse consumo proteico em algumas refeições no meu dia, principalmente até para o emagrecimento. Tem um estudo muito interessante que ele mostra isso, que eu pulverizar essa proteína ao longo do meu dia, em várias refeições, é mais interessante do que eu concentrar muita proteína, por exemplo, em 2 refeições no meu dia. Então, aí, para quem está, às vezes, já na fase final de emagrecimento, que está mais atento aos detalhes, se liga nessa daí. É mais interessante
eu dar um pouquinho de proteína em cada uma das minhas refeições, espalhar isso bem no meu dia, do que necessariamente concentrar um monte de proteína no almoço e jantar, por exemplo, com vários peitos de frango no meu prato, por exemplo. Entendeu? Então acho que é isso. Acho que eu passei toda a mensagem que eu queria. Vou passar agora, gente, rapidamente, depois eu passo para as perguntas de vocês, tá? Que eu vi que tem algumas perguntas aqui, mas eu vou passar primeiro para as perguntas que eu fiz lá no... Eu deixei uma caixinha para vocês perguntarem nos stories e logo antes de entrar na live eu fui lá checar e anotei algumas aqui. Algumas eu já respondi ao longo da live, tá bom? Mas tem uma outra aqui, uma pessoa que perguntou: repor os minerais é obrigatório? E aí eu imagino que essa pessoa tá falando do quê? Imagino que ela talvez faça treinos longos, né? Então que ela deva ouvir de falar de reposição de eletrólitos. E ela tá perguntando se é obrigatório. Bom, eu diria que assim, é obrigatório repor, mas calma aí, a questão é como é essa reposição? Gente, na comida que a gente come, né, lá no nas nossas verduras, nas nossas folhas, por exemplo, na nossa carne, tudo isso vai ter sódio, potássio, magnésio, fósforo, cloro, que são justamente os 5 eletrólitos mais importantes e que a gente deveria repor. Então, naturalmente, com a nossa comida, a gente está repondo esses minerais, está repondo esses eletrólitos que muitas vezes a gente perdeu em um treino em que você suou muito. Então, a depender da temperatura, da umidade que esteja no lugar que você está correndo, e se você naturalmente é uma pessoa que sua muito, que perde muito líquido durante o treino, certamente com esse suor você não está perdendo só água, você está perdendo também os seus eletrólitos. E é importante repor, sem dúvida nenhuma. Então, a depender da quantidade de suor, se torna talvez mais urgente ou menos urgente essa reposição. Se eu estou falando de uma pessoa que faz um treino longo, então se quem me perguntou, se ela está treinando, por exemplo, para uma maratona, está fazendo treinos de 20 quilômetros ou mais de corrida, por exemplo, e se você sua muito, observe aí se você vem tendo cãibra com frequência. Cãibra, gente, é um sinal que provavelmente existe desidratação, que é algo bem comum, algo bem comum que pode causar a cãibra, ou você pode estar com deficiência de eletrólitos mesmo, baixo magnésio, baixo potássio, tudo isso pode aumentar a frequência das cãibras. Então, é muito comum eu ver pacientes meus que são corredores e que acabam relatando cãibras com frequência. Nesse caso, aí eu diria que se atente um pouquinho mais para repor com mais urgência esses eletrólitos, esses minerais que você perde. E como pode ser essa reposição fora a sua comida natural? Água de coco é um excelente repositor de potássio. A água de coco é riquíssima em potássio, então você está repondo nesse momento líquidos e também está repondo potássio. O grande problema só da água de coco é que ela tem muito pouco sódio. Então acredite, para um corredor ali que está pensando em repor os eletrólitos com água de coco, só vai ter um pouquinho de deficiência aí de sal mesmo, de sódio, que seria interessante você colocar também um pouquinho a mais para dentro, porque é um dos principais que você perde no suor e que tem total relação com a função de, por exemplo, contração e relaxamento da nossa musculatura. Então é super importante você repor sódio e potássio durante um treino se você sua muito. E tem também quais são as outras maneiras, né? Tem lá os repositores hidroeletrolíticos, né? Que são as bebidas esportivas, tem várias marcas aí. Eu só diria o seguinte, gente, eu como natureba que sou, fique só de olho nessas bebidas esportivas, porque muitas delas, que vocês veem lá, sabor tangerina, sabor uva, geralmente os sabores são mais cítricos assim, né? Sabor laranja. Se você pegar o rótulo e der uma lidinha na lista de ingredientes dessas bebidas, vocês vão ver que geralmente tem uma combinação de 2 tipos de carboidrato, que a gente sabe que é mais interessante fazer uma mescla de carboidratos nesse momento que você está treinando, né, para repor os carboidratos, repor o glicogênio. Isso, claro, se a gente está falando de treinos longos, tá? Acima de 1h30 de duração, não tem muito por que repor carboidratos em um treino curto, especialmente se você está buscando por emagrecimento, aí que não tem lógica mesmo.
Mas o que você pode fazer é buscar repositores mais naturais, porque quando você vai ler os ingredientes dessas bebidas esportivas, pode observar que tem muito aditivo químico, porque tem aditivo químico para dar cor, sabor e cheiro da fruta, mas a fruta passa longe dali. Então é uma mistura de carboidratos com sódio, com potássio e um monte de aditivo químico. Então eu diria que busque repositores talvez mais naturais. E às vezes pensando mais, não na parte do carboidrato, mas pensando na parte dos eletrólitos, né, dos minerais que você perde. Como repor isso de maneira rápida? Hoje a gente tem um suplemento que se chama cápsula de sal. Você encontra em lojas de suplemento para comprar. E as cápsulas de sal, via de regra de todas as marcas, elas geralmente são compostas por esses 5 eletrólitos que eu acabei de falar. Então, sódio, potássio, magnésio, fósforo, cloreto. Essas cápsulas de sal geralmente entregam esses 5 eletrólitos, que são os que mais comumente a gente perde quando a gente sua muito. Então, se você vem apresentando cãibras com frequência, se você faz treinos muito longos, onde você sua muito, é interessante testar uma cápsula de sal, pelo menos, que você provavelmente vai usar cada hora ali do seu treino, para ver como você se sente, para ver se você sente uma energia melhor, se sente uma recuperação melhor e se você vai diminuir, por exemplo, a frequência de cãibras que às vezes você possa estar tendo, ok? Então, sim, eu diria que repor minerais é obrigatório, mas você pode fazer isso de diferentes maneiras. Vamos procurar maneiras mais naturebas de fazer isso. Se você tem mais urgência, usa uma cápsula de sal. Se você não tem tanta urgência assim, relaxe, você já vai estar comendo sódio, potássio, magnésio no seu prato, na sua refeição pós-treino, que é uma fonte de magnésio muito boa. Gente, magnésio, ele está lá no centro da clorofila. Então, tudo que é verde, tudo que tem um pigmento clorofila na natureza, é fonte de magnésio. Então, coma lá o seu prato de salada, faz lá o seu espinafre refogado. Espinafre é bom porque a gente refoga um matagal, a gente pega um matagal, refoga, vira isso daqui, né, de espinafre. Então a gente come um matagal de espinafre num tantinho assim, excelente fonte de magnésio pra gente colocar pra dentro, tá bom? Próxima pergunta. Tô treinando pra maratona. Rapaz, tem um monte de maratonista aí, né? Tô treinando pra maratona. Quanto de isotônico consumir em treinos longos? Bom, aí depende de alguns fatores. Óbvio que se a pessoa está falando de treinos longos, essa pessoa está falando de um treino provavelmente acima de 1h30 de duração, né? Isotônico, que é como se fosse a bebida esportiva, né? Eu diria que a gente vai ter que avaliar alguns fatores. Se essa pessoa quer emagrecer, se ela está treinando para uma maratona, como o nosso tema é emagrecimento, né? Eu vou sempre puxar um pouquinho para essa vertente. Se essa pessoa está querendo emagrecer, eu diria até para ela preferir se hidratar com água, à medida que for confortável para ela, ela vai se hidratar com água, e que ela reponha esses eletrólitos que ela quer repor, né, que ela iria repor através de uma bebida esportiva ou de uma bebida isotônica, que ela reponha através da cápsula de sal, tá certo? Se é um treino muito longo, acima de 1h30, aí talvez seja interessante ela também repor um pouco de carboidrato. Nesse caso, um isotônico, né, uma bebida esportiva, tem em torno ali de uns 12 gramas de carboidrato por 200 ml. O que é que a gente fala de reposição de carboidrato quando a gente visa principalmente performance esportiva, né? Quanto de carboidrato a gente deve consumir, né, num treino longo, acima de 1h30? Seria em torno de 20 a 30 gramas de carboidrato a cada 40 minutos, 1 hora. Nunca é algo cravado, tá certo? Isso tudo vai depender muito da adaptação de cada um. Mas eu diria que se você quer emagrecer, mas está treinando para uma maratona e, claro, não quer perder tanto a performance, né, ao longo ali do seu treino com a distância maior, né, acima de 18, 20 quilômetros, acima de 1h30 de duração, eu diria que você pode trazer, sim, uma bebida esportiva para participar, busca as mais limpas do mercado e tenta consumir isso, provavelmente em torno de 20 gramas de carboidrato a cada 40 minutos a 1 hora de treino. Isso daria mais ou menos em torno de 400 ml, 400 a 500 ml de uma bebida esportiva. E aí a grande questão é, na corrida, como você vai carregar isso? É muito mais, às vezes, uma questão de logística também e de treinamento, né? Por isso que muitas pessoas preferem até, ao invés da bebida esportiva, né, do isotônico,
preferem os géis de carboidrato, porque é muito mais fácil de você carregar durante uma corrida. E no caso do gel de carboidrato, é mais ou menos isso que ele apresenta. Ele apresenta em torno de 20 a 30 gramas de carboidrato, né, no sachê de gel. Lembrando que o sachê de gel você tem que consumir o sachê e beber água por cima, tá bom? A ideia não é que você consuma o sachê puro, porque ele é extremamente concentrado. Então pode ser que dê um revertério lá quando chegar no seu intestino. Então, para não dar um piriri no meio da corrida, a ideia é que você beba ele com bastante água, tá bom? Que você dilua esse carboidrato todo que vai entrar. Vamos passar para a pergunta de vocês, então? A live vai ficar salva, nem se preocupe. Vitinho botou aqui, fala da banana. Banana em relação à reposição de carboidrato, não é isso, Vitinho, que você deve estar falando? A banana é uma ótima reposição de carboidrato. Se a gente fala até de alimentos que você poderia usar para repor o carboidrato durante o treino, porque sim, gente, é possível você falar de consumo de alimentos sólidos, digamos assim, durante o treino da corrida? Sim. Tudo é uma questão de você, corredor, se adaptar a consumir aquele determinado alimento durante a corrida. Então, tem muitos meus pacientes que usam, por exemplo, rapadura, né, que basicamente é um cubo de açúcar, né, um cubo de sacarose. E o que eles fazem é botam lá na boca e aquilo vai ali dissolvendo, ele dá uma mastigadinha, deixa aquilo dissolvendo na boca e eles vão... ou tem gente que come, por exemplo, fruta seca, também é uma opção, aquela bananadazinha, sabe, aquele docinho de banana. Então, tudo é uma questão de você conseguir se adaptar a correr ou continuar treinando, seja lá qual for o treino, bike ou qualquer coisa assim, e conseguir mastigar aquilo e engolir de maneira confortável. Pode comer banana quando se está com fome à tarde como um lanche? Pode, Paula, sem dúvida nenhuma. Essa coisa, gente, e eu imagino porque Paula perguntou isso, né? Parece uma pergunta muito simples, mas é porque muitas vezes, né, Paula, falam que comer fruta sozinha, comer a fonte de carboidrato sozinha não é interessante para quem quer emagrecer, por exemplo, porque vai dar um pico de insulina. Primeira coisa que até o exemplo que você deu, banana ou a maioria das frutas, elas vêm com uma carga de fibras agregada tão grande e muitas vezes, a depender do tipo de fruta, também com a boa quantidade de água, que raramente uma fruta ela vai ter alto índice glicêmico. Banana não tem alto índice glicêmico, banana tem moderado índice glicêmico. Ou seja, se eu consumir ela pura ali, ela não vai dar um pico de glicemia no meu sangue. Bem provavelmente não. Isso é muito mais comum dos farináceos promoverem, tá? Farináceos ou os cereais lá bem refinados, eles são mais susceptíveis de darem um pico de glicemia no meu sangue. Mas fato é, eu devo me preocupar com isso, de consumir ou não carboidrato sozinho? Olha, gente, essa deve ser uma preocupação muito maior daqueles pacientes que têm uma resistência à insulina muito importante, daqueles pacientes que são diabéticos ou pré-diabéticos. Mas se eu não sou pré-diabética, se eu não sou diabética, eu posso comer uma fruta isoladamente no meu dia e isso vai ter algum impacto negativo para mim? Não. Então fica muito tranquila, Paula, sim, é super possível. Tem aqui uma pessoa perguntando, pode falar da ideia de comer ovos crus? Aí eu queria até que a pessoa me detalhasse o porquê de comer ovo cru. Qual seria a questão aí? Porque assim, uma coisa, gente, é que eu ouço muitas pessoas às vezes falarem assim, mas no momento em que eu preparo o ovo, né, seja fazer um ovo mexido, um ovo cozido, no momento em que eu esquento o ovo, eu não estou desnaturando as proteínas? Sim, você está desnaturando as proteínas. E para as pessoas que não fazem a menor ideia o que é desnaturar proteína, o que é que seria isso? A proteína, ela tá no alimento como se fosse assim um novelo de lã, assim, uma bolinha. É uma estrutura tridimensional. Imaginem isso daqui, é uma estrutura tridimensional. No momento em que eu desnaturo, eu só perco essa estrutura tridimensional. Ao invés de estar assim, digamos que a proteína fica assim. E isso muda o quê? Bom, se essa proteína, às vezes ela tinha alguma ação específica, alguma função viva ali ativa, funcionar como uma enzima, por exemplo, eu vou perder essa função.
Mas os aminoácidos, Paula, que é o que eu estou interessada, né? No momento em que eu consumo uma fonte de proteína, o que eu estou interessada mesmo é no aminoácido que essa proteína vai me oferecer. É esse aminoácido que vai lá reparar o meu tecido muscular, que vai me ajudar a construir um monte de coisa no meu corpo. Afinal, a gente é uma proteína ambulante. Eu tenho que me preocupar com isso, né? De que a proteína vai desnaturar? Não, gente. Os aminoácidos de uma proteína desnaturada, ela vai continuar ali. Eu perdi a pergunta. Comer para treinar, Paula, porque vemos umas pessoas que comem. Eu também já comi o ovo cru, né? Sinceramente, eu perdi o seu nome, desculpa. Sinceramente, não precisa. Corre, Mota, vou chamar de Mota. Dizem que tem mais proteína no ovo cru. Mota, isso é totalmente lenda, tá bom? Não tem mais proteína no ovo cru. A lenda vem justamente dessa questão da desnaturação proteica. Pessoas que acreditam que a desnaturação proteica vai perder proteína ou prejudicar a absorção da proteína, e de forma alguma. No momento em que eu desnaturo, falando nutricionês, eu só estou perdendo a estrutura ali quaternária daquela proteína, né? Mas os aminoácidos, que é o que importa para mim, que é o que vai fazer toda a mágica no meu corpo acontecer, o meu músculo crescer, reparar o meu tecido e todo o resto, né? Sintetizar hormônios, enzimas, tudo isso vai ser feito por conta dos aminoácidos. Então, para o meu corpo, para essa parte, não importa se o ovo está cru ou se o ovo está cozido. Dá exatamente no mesmo. Então, não se preocupe, não precisa. Querendo ou não, né, a gente tem ali, alguns riscos inerentes em comer o ovo cru. Na verdade, assim, gente, a gente acaba que vai ter riscos inerentes em comer qualquer alimento cru, né? Porque, no final das contas, um alimento cru, ele é um alimento que naturalmente apresenta uma carga microbiana um pouquinho maior. Então, se a gente fala de comer um alimento cru, eu estou correndo um pouquinho mais de riscos ali de ter, às vezes, alguma contaminação ali naquele alimento. No momento em que eu submeto esse alimento a uma temperatura mais alta, eu já estou eliminando boa parte das bactérias que estão ali. Mas fato é, cara, não precisa passar pelo sacrifício de comer ovo cru, porque sinceramente ninguém merece comer ovo cru, né? Fala sério, faz lá o seu omelete, faz lá os seus ovinhos mexidos e seja feliz, porque a quantidade de proteína vai ser a mesma. Tem mais alguma pergunta, gente? E se acrescentar aveia e a banana, melhor ou pior para quem tem resistência insulínica? Elis, aí a gente tem aí um viés aí nessa sua pergunta. Se eu acrescentar aveia e a banana, bom, se eu acrescento, por exemplo, o farelo de aveia, que é um alimento que ele é bem rico em beta-glucana, uma fibra muito bacana, eu aumento a quantidade de fibra, o que seria interessante para que essa glicemia suba mais devagar no meu sangue, mas ao mesmo tempo, a aveia, ela não é só fibra. A aveia é também uma boa fonte de carboidrato. A fibra, gente, ela é um tipo de carboidrato, só que ela é um tipo de carboidrato não digerível. Então a gente não tem a capacidade, o nosso corpo, né, o nosso intestino, não tem a capacidade de digerir a fibra, de quebrar em pedacinhos pequenos e absorver essa fibra e a minha glicemia subir por conta desse tipo de carboidrato. Então a fibra é um carboidrato não digerível. Só que a aveia, mesmo um farelo de aveia, que talvez de todos os grupos ali da aveia, farinha, farelo, flocos, seja o que é mais concentrado em fibra do tipo beta-glucana, que é muito bom para a nossa saúde, ela não é só fibra. Ela tem muito carboidrato também, carboidrato que é digerível. Então, no momento em que eu adiciono a aveia à minha banana, eu não estou só adicionando fibra, mas eu também estou adicionando mais carboidrato. Então, sinceramente, eu diria que para uma pessoa que tem resistência à insulina, o mais importante, assim como para o emagrecimento, tá? O mais importante é a gente tentar enxugar a quantidade bruta total de carboidrato que a gente come no nosso dia. Então, se eu adiciono aveia a uma banana, para mim eu estou melhorando ou estou piorando? Olha, olhando só para essa refeição, eu diria que eu estou piorando. Por quê? Porque eu estou adicionando mais carboidrato a essa refeição. Tudo bem que vem mais fibra junto, mas vem mais carboidrato também. Então, nesse caso, eu particularmente não adicionaria, tá bom? Mas isso, gente, eu tô falando isoladamente. Tudo que vocês estão me perguntando, a gente sempre vai ter que olhar dentro de um contexto da alimentação.
Poxa, não, mas eu vou adicionar aveia aqui, porque aqui nesse outro momento eu já vou diminuir um pouquinho o carboidrato, então eu vou preferir adicionar mais carboidrato aqui, mas que tenha mais fibra associada, porque aqui nesse outro momento eu já vou diminuir. Quando a gente faz esse ajuste, esse toma lá da cá, aí às vezes pode ser que a aveia passe a ser interessante. Então é muito difícil eu responder assim na lata, mas eu tô fazendo assim, avaliando só aquela refeição ali. Fruta como carboidrato no pós-treino, Manu? Conta, com certeza. Querendo ou não, assim, tem uma diferençazinha aí? Tem, considerando que boa parte da fruta, talvez o principal carboidrato seja a frutose, né, que é o açúcar da fruta, tem algumas diferenças em relação à parte metabólica mesmo. A frutose, ela não necessita de insulina, por exemplo, na primeira fase lá do metabolismo dela. Mas, tirando esses pormenores, eu diria que, no geral, sim conta. Então, carboidrato, você pode considerar uma banana, por exemplo, depois do treino, como a sua fonte de carboidrato? Sim, poderia ser, com certeza. Mandioca, batata doce e inhame são alimentos ruins para quem quer perder peso? Perdi o seu nome, desculpa. Não, gente, não são alimentos ruins. A gente, como? Leni, que perguntou aí se as raízes e tubérculos, então, são ruins para quem quer emagrecer. Gente, assim, de verdade, não existe muito essa categoria, assim, de alimentos bons e alimentos ruins. Não existe isso, por quê? Porque tudo, no final das contas, o quê? Depende. Tudo depende na nutrição. Então, eu posso fazer um planejamento alimentar voltado para o emagrecimento, voltado para a melhora da resistência à insulina e que contenha raízes e tubérculos? Posso sim, por que não? O que é sempre mais importante e definidor, Leni? Quantidade. Então, sempre a questão vai ser quanto eu estou colocando no meu dia desses alimentos. Se eu estou chutando, se eu sou louca por aipim, né, por mandioca, e eu como 150, 200 gramas de mandioca em cada uma das refeições do meu dia, aí eu vou dizer que provavelmente é excessivo. Mandioca é a raiz, né, tubérculo mais concentrado em carboidrato que tem de todos. Então, 100 gramas de aipim ou mandioca tem mais ou menos ali 30 e poucos gramas de carboidrato. E 100 gramas, assim, é um pedaço médio, tá? É um pedaço que satisfaz. Eu comeria mais, mas 100 gramas tá bom. Então, 100 gramas já tem 30 gramas de carboidrato. Então, imagine que se no dia você quer manter uma pegada de redução de carboidrato, então vai lá, vamos contabilizar até 100 gramas de carboidrato no dia, 3 pedaços médios de mandioca e você está a ponto de estourar a sua meta de carboidrato do dia. Então, cuidado, a ideia é que não deixe livre, mas também se você adora esse alimento, sente falta desse alimento na sua rotina, me diga aí, qual seria o melhor momento para incluir ele? De acordo com a nossa live, se você é uma boa aluna. Seria no pós-treino, né, não, Leni? Tenho certeza que você aí na sua casa pensou. Seria no pós-treino porque é o momento em que você vai estar com maior sensibilidade à insulina. Consequentemente, é o melhor momento para você dar uma carguinha a mais de carboidrato. Então, se é para eu colocar, se eu gosto muito de um alimento que ele é concentrado em carboidrato e eu quero escolher um momento para ele participar no meu dia, vou escolher sempre depois do treino, ok? Camila, tem que ser o fiapo do AMP. É tipo isso, Mila. Não precisa ser fiapo, não. 100 gramas tá bom. 100 gramas não é tão pouco, não. Não é tão miséria, não. Peraí. Camila perguntou se creatina engorda. Camila perguntou se creatina engorda. Não, creatina não engorda. O que creatina pode fazer? Creatina que é um suplemento muito bom para melhora de performance explosiva, melhora de performance esportiva, justamente por ajudar na explosão durante o treino. Então, para qualquer treino de explosão, treino de musculação, crossfit, né, levantamento de peso, vários esportes, né, esportes em grupo, tipo futevôlei, vôlei, basquete, qualquer coisa que eu fale de explosão, creatina pode me ajudar, pode melhorar a minha performance. Eu posso ter um pouco mais de energia nesse sprint que eu preciso dar. Então, creatina pode fazer com que eu engorde? Não, creatina certamente não vai fazer com que eu ganhe gordura corporal, mas ela pode às vezes fazer com que o meu peso suba. Pode ser que sim, porque dos efeitos colaterais da creatina é reter um pouquinho de líquido no corpo. Então, às vezes, se eu for mais sensível a essa retenção hídrica que a creatina pode causar,
No momento em que eu tô ali suplementando todo santo dia meus 3 a 5 graminhas de creatina por dia, pode ser que daqui a algumas semanas eu note que eu tô com um peso levemente maior? Pode, mas certamente às custas de líquido e não de gordura, tá bom? Então creatina não engorda. Pessoal, não sei se tem mais perguntas aí, mas eu vou ter que me despedir porque o meu tempo já tá acabando. Eu queria muito, muito agradecer a presença de todos vocês que participaram. Vou vir semana que vem novamente com a nova proposta de live para vocês, tá bom? E aí vocês podem aproveitar para tirar as outras dúvidas. Mas por aqui eu agradeço muito e queria muito convidar todos vocês a seguirem o meu canal do Telegram, que eu fiz recentemente, na verdade. Tá lá no meu perfil, a link tá lá na minha bio, né, no meu perfil do Instagram. Vão lá, cliquem para participar. Por lá eu tô dividindo um pouquinho da minha vida, botando receitas, botando um pouquinho, sempre anunciando as lives que eu faço, ou aqui no Instagram ou no YouTube, vou sempre anunciar por lá. Então assim, a ideia é passar muita informação bacana por lá sobre emagrecimento. Então se você curte esse tema, vai pra lá. Pretendo falar muito de treino também por lá, tá bom? Mas é isso, gente, muitíssimo obrigada. Beijo pra todos vocês e muito obrigada por terem me assistido. Tchau, tchau!